Olá, amigos, irmãos, inscritos aqui no canal. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos aqui estudando, aprendendo um pouco da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado. Você que parou no vídeo, fique até o final, para que juntos possamos aqui aprender sobre a Palavra de Deus. Estamos estudando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, Hoje nós iremos estudar o capítulo 25. Nós vamos comentar um pouco, um pequeno resumo aqui desse capítulo 25, onde fala aqui da história de Paulo, a qual Paulo exerceu a missão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, que de perseguidor, agora Paulo estava sendo perseguido. E nesse capítulo 25 nós vamos ver que Paulo enfrenta as autoridades ali, perante as autoridades da época, a qual Paulo foi preso, acusado, por pregar o Evangelho, por falar de Jesus Cristo. E Paulo agora vai enfrentar as autoridades daquela época. E antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos orar. Você é o nosso convidado para que juntos possamos orar. Falamos com Deus neste momento. Vamos falar com Deus. Santo Deus eterno Pai, neste momento nós estamos diante do Senhor. Apresentamos a nossa vida diante do Teu altar, clamando pelo poder, a vida que há no sangue do Teu Filho Jesus amado, derramado ali na cruz do Calvário, meu Deus. Que o Senhor venha nos perdoar pela Tua misericórdia. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Renova nossas forças, a nossa comunhão. Nos dê a graça e o perdão, meu Deus. Nós queremos aqui interceder e pedir em prol de cada vida, cada irmão que parou nesse vídeo, inscrito aqui nesse canal, que o Senhor possa ir de encontro às necessidades de cada um, que o Senhor possa estar salvando, curando e libertando. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através do ensino da palavra do Senhor. Nós agradecemos, nós glorificamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe, conceda paz no seu coração. A palavra de Deus é o alimento diário para nossas vidas, Então é importante que você leia, que você busque na palavra, ouvir a voz de Deus, ouvir o querer de Deus, Com a palavra nós aprendemos aquilo, a qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou de ensinamento, a qual Deus nos deixou. A palavra é a nossa regra de fé, é o nosso alimento espiritual que nos fortalece espiritualmente. Então é importante ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então o capítulo 25 aqui vai falar que Paulo comparece, levado ali perante Festo e apela para César. Paulo estava preso, e agora Paulo foi apresentado ali para que desse continuidade julgamento a qual ele estava sendo acusado ali pelos judeus, pelos fariseus, de blasfema, de blasfemar contra a lei, de ir contra a lei, Paulo foi preso simplesmente por falar do Evangelho de Jesus Cristo, por pregar a salvação, Então Paulo ali é levado perante a autoridade. Nesse capítulo nós encontramos um capítulo de intriga política, intrigas judiciais que encoa a tensão entre o poder religioso da época. Em secular na Judéia, no primeiro século desse capítulo, no primeiro século ali. Neste capítulo Paulo é apresentado ao governador Festo, que sucede Félix, Antes, ali no capítulo 24, nós vemos aqui que Paulo foi apresentado a Félix, que era governador, que adiou o julgamento de Paulo. E agora Festo vai assumir o lugar de Félix, e se torna o governador ali da Judéia.
Então Paulo é levado, passa-se um tempo, Paulo é levado na presença de Festo, o governador que sucedeu Félix. O texto narra como os líderes judeus ainda determinados a condenar Paulo na perseguição, usado pelo inimigo, né? Em toda a história, o inimigo tentou parar o projeto de Deus para o homem. Mas o que prevalece é a vontade do Senhor Deus. Ainda determinados, os judeus ali determinados a condenar Paulo, o acusaram perante Festo. A habilidade retórica deles é notável, mas Paulo mantém uma postura firme em sua defesa, né? Podemos ver também que o governador Festo, enfrentando uma situação complicada, procura entender as acusações contra Paulo e decide levá-lo a julgamento em Cesareia. Então Paulo aqui vai ser levado, vai ser julgado em Cesareia. A trama contra Paulo ganha complexidade quando Agripa e Berenice, figuras influentes, visitam Festo e expressam curiosidade sobre o caso de Paulo. Isso resulta em uma oportunidade única para Paulo defender sua fé diante de uma audiência privilegiada. Este capítulo ilustra vividamente os desafios enfrentados pelos cristãos, pelos primeiros cristãos da época, né? A qual estava, né, a igreja ali, estava dando início, né? O Pentecoste aqui em Atos, que nós podemos ver no início ali deste capítulo, o Pentecoste, o início do Pentecoste, o avivamento da igreja, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja ali, onde deu início ali a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali os discípulos, apóstolos, tinham essa missão de levar essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, uma mensagem de salvação, de arrependimento, e dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia. Essa era a mensagem a qual os discípulos apóstolos estavam trazendo. Isso aí, né, incomodou os judeus, os religiosos da época, que viviam ali debaixo da lei, da letra, né, e que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Né, aquela liderança religiosa da época, judeus, fariseus, saduceus, a qual levaram Jesus à cruz do Calvário. E com o crescimento da igreja, com o crescimento do evangelho, né, os homens que o Senhor Jesus Cristo, que Deus levantou como Pedro, João, Paulo, estavam decididos, dispostos a pagar com suas próprias vidas pelo amor do evangelho. E aqui que nós podemos ver nesse capítulo, o inimigo se levantou usando essa liderança para parar o projeto de Deus. O projeto de Deus é de salvação. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para resgatar o homem, para salvar, né? E aqui Paulo, né, nesse momento aqui, ele tem a oportunidade nesta audiência de falar, né, ali da sua fé. Esse capítulo ilustra vivamente os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, lidando com a oposição das autoridades locais, navegando pelos intricados, né, meandros do sistema judicial romano da época, né? O Império Romano dominava ali na época, né? Além disso, nos oferece uma visão fascinante das estratégias de defesa e argumentação de Paulo. Paulo ali cheio do Espírito Santo, né? Sabemos que Paulo era conhecedor da lei, né? Ele foi, né, ensinado ali ao pé de Gamaliel, doutores da lei, mas Paulo ali, estava com Paulo, era o Espírito Santo do Senhor, né? A sabedoria, o Espírito Santo estava com Paulo e revelando, né, sua resiliência em favor espiritual, em meio às intrigas políticas, conflitos religiosos, o evangelho continuava a avançar, desafiando fronteiras e transformando vidas, né? O inimigo aqui revoltado porque vidas estavam sendo convertidas, né?
A palavra estava sendo anunciada, o evangélico, né, estava ali crescimento. Quanto mais eles oprimiam os cristãos, matavam os cristãos, perseguiam, mas o evangelho crescia, porque o Espírito Santo estava presente. O poder do Espírito Santo estava agindo ali, naquele período, né? Período da igreja, né? A qual teve início ali a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Acusação renovada contra Paulo, né? Nós podemos ver no capítulo 1, verso 1 até o 12. No verso 25, no capítulo 25, verso 1 e 5, nós vamos ver que Festo sucede a Félix. Né? E no capítulo, verso 6, verso 2, até o 12 aqui, nós podemos ver nesse capítulo 25, Paulo diante de Festo. No verso 13 até o 22, nós vamos ver que Paulo se defende perante a Agripa e Berenice, as autoridades daquela época. Né? Agripa e Berenice visita Festo, no verso 13 aqui até o verso 17. Nós podemos observar e ver também aqui, no verso 23 até o verso 27, Paulo perante Agripa, numa audiência ali, Paulo tendo direito à sua defesa, falando da sua fé, né, permanecendo firme daquilo a qual, né, o Espírito Santo testificava na vida de Paulo. Né, e Paulo ali, perante essas autoridades, Paulo não temeu, continuou firme naquilo que ele estava pregando, anunciando. No verso 23 ao 26, Paulo se apresenta a Agripa. No verso 25 ao 27, né, Festo envia Paulo a Roma. Né? Paulo agora aqui é enviado a Roma. Né? Acusação renovada contra Paulo, no versos, né? Aqui nós vamos ver que essa acusação, né, foi renovada ali nessas audiências que o Paulo teve perante essas autoridades ao novo governador. Né? No início do capítulo nós vamos ver aqui, somos imersos, né, em um cenário de continuidade da tensão, né, entre Paulo e as autoridades judaicas. Festo, o novo governador que sucedeu a Félix, enfrenta acusações renovadas contra o apóstolo. As autoridades judaicas persistem em suas tentativas de condenar Paulo. Traz suas queixas ali perante a Festo, apresentado como desafiador da lei, perturbador da paz. Né? O que eles estavam ali acusando Paulo era perturbador da lei e da paz, né? Desafiando a lei dos judeus e perturbando a paz ali, eram essas acusações a qual eles estavam trazendo contra Paulo. Mas Paulo permaneceu firme, né, diante dessas acusações. A postura de Paulo, né, a qual Paulo, né, continuava firme ali na sua fé. E aqui Paulo é levado a Roma e continua preso, né? E aquilo que Paulo teve, né, uma visão, o Espírito Santo testificou Paulo, que ali em Jerusalém ele iria sofrer todas essas coisas que estavam acontecendo, né? Perseguição, prisões e morte, né? É o que Paulo iria enfrentar. Paulo estava ciente disso, consciente desses acontecimentos que iria acontecer, porque o inimigo a todo momento tentava parar o evangelho, o projeto de Deus. Só que o que permaneceu foi a vontade do Senhor Deus. Paulo ali, né, permaneceu preso, mas mesmo na prisão, Paulo continuava a evangelizar, a escrever carta às igrejas, aos irmãos. Nós vamos ver depois, vamos estudar depois, as cartas que Paulo escreveu às igrejas, aos irmãos, que estavam ali firme, orando, buscando, intercedendo por Paulo. Né? Vai chegar um momento aqui que Paulo, né, vai enfrentar a morte. Mas Paulo combateu um bom combate, né? Ele mesmo diz lá em Romanos, ele combateu um bom combate em prol do amor de Cristo, né? do Evangelho de Cristo. Que nós podemos tirar de lição com esse estudo, com esse capítulo.
é que devemos permanecer firmes. A igreja foi sustentada pelo Senhor Jesus Cristo. Servos valentes morreu em prol do amor do Evangelho. O Evangelho que se expandiu aos 4 cantos da terra. E chegou até nós através, desses servos valentes que deram suas vidas pelo amor do Evangelho. E a ação do Espírito Santo fez com que servos valentes permanecessem firmes. E que nós possamos permanecer firmes também, assim como esses servos valentes, como Paulo, um exemplo de fidelidade, de fé, de coragem, que nós possamos te inspirar, tirar como exemplo esses servos que foram fiéis, valentes, e permaneceram firmes até o final. Que Deus nos abençoe e nos conceda a paz, nos conceda firmeza, nos conceda fé, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor a todo momento. Permanecermos fiéis até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser instrumento do nosso Deus para levar essa mensagem de salvação e dizer: Jesus Cristo vem, Ele está às portas, Ele vem buscar uma igreja fiel, um servo fiel, a qual permanece firme, a qual faz a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fica todos na paz, tenham todos um ótimo e abençoado dia. E aqui nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus. Deus te abençoe e até um próximo momento este aqui do estudo da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.